comentar com você neste vídeo, torcedor e torcedora do Fluminense, sobre a contratação do Luiz Obedia, né? Quem é o Obedia, como é que ele treina suas equipes, que tipo de proposta ele leva para campo, como é que ele pode ou não pode dar certo no Fluminense, o que ele vai encontrar no Fluminense e o que ele encontrará no Fluminense tem muito a ver com a forma com que ele fará o Fluminense jogar. É tudo isso que eu quero comentar com vocês aqui neste vídeo, né? Então fica comigo aí, tá? Até o final. Eu tenho para mim que você vai curtir esse vídeo porque ele traz informações de quem acompanhou a carreira do Obedia desde o começo, né? Eu não vi a primeira partida dele, a estreia dele como técnico do Lanús, mas eu estava na Argentina naquela ocasião, em 2008, né? E eu lembro que chamou bastante atenção, gerou muito debate a estreia do Obedia em virtude de que ele, na ocasião, tinha de 26 para 27 anos, acho que precisamente 27 anos, né? E ele despertava aí certa curiosidade, né? E também certa desconfiança, né? Deixando claro que o sucesso do Obedia como um técnico jovem, né? Ele foi o primeiro técnico, o técnico mais jovem, na verdade, né? Da história da primeira divisão do futebol da Argentina, né? E o relativo sucesso que ele teve abriu caminho, abriu portas, né, para que outros técnicos muito jovens também chegassem às equipes da Argentina posteriormente, né? Eu acho que foi uma boa visita ao mercado e uma boa contratação, né? Acho que precisamos de ideias diferentes aqui no futebol brasileiro, né? Mesmo algumas ideias que os técnicos levam para campo, né? Defensivas, né? Bem defensivas, ou de futebol híbrido, a gente tem isso muito melhor resolvido nos técnicos argentinos, né? O Obedia, para mim, é um deles. Vamos lá, então? Deixa o like, por favor. Deixa aí um comentário, deixa uma sugestão. Se você tiver condição e disposição, deixa um Pix para dar uma força aí para o trabalho. A chave do Pix está no comentário fixado. Não se assuste se você se deparar com o nome do André Chiavati, é o meu parceiro, meu irmão italiano. A nossa conta está no nome dele e ele paga as contas do canal, né? Justamente porque a conta... porque ele paga as contas do canal, né? A nossa conta está no nome dele. Se você puder, envie um Pix de qualquer valor para dar uma força aqui para o trabalho. Tá bom, gente? Bora lá. Bem, o Luiz Obedia é um técnico argentino que começou, como eu disse, muito jovem sua carreira, né? Assumindo o Lanús com 27 anos, né? A partir de então, ele passou por clubes assim, dos mais importantes na América do Sul. Ele passou pelo Barcelona de Guayaquil, teve passagem bastante importante pelo Racing de Avellaneda, passou pelo Cerro Porteño e teve experiências marcantes aí, né? Como, por exemplo, as passagens pela LDU de Quito e pelo São Paulo, né? Eu acrescentaria também a passagem pelo Lanús, tá? Foi muito importante a última passagem que ele teve pelo Lanús, levando a equipe, inclusive, a ter muito sucesso, né? Triunfando, inclusive, a equipe do Granate, né? Bem, seu trabalho mais importante, recentemente, foi a conquista do Campeonato Equatoriano pela equipe da Liga de Quito e também a conquista da Copa Sul-Americana. Na ocasião, a Liga de Quito tinha um elenco que era bastante regular, né? Mas era um elenco que entregava peças para o técnico argentino. Uma diferença do que a gente viu no São Paulo, que era um elenco também irregular, mas que não entregava tantas peças assim para que ele pudesse trabalhar. Ele precisa de elenco volumoso, porque o Obedia é um tipo de técnico que, quando ele não encontra, o jogador precisa executar um conjunto de ações. Quando ele percebe que esse jogador não está desempenhando esse conjunto de ações dentro de campo, ele tenta identificá-las em outros jogadores. Se ele encontrar em outro jogador, né, a capacidade, né, de interpretar aquelas ações dentro de campo, desempenhar aquelas ações dentro de campo, ele vai bancar esse jogador no lugar. Então ele está sempre procurando. Isso é interessante porque abre possibilidades para o uso de jogadores jovens, de jogadores da base, né? Então o Obedia é aquele técnico que ele não vai ficar se escondendo atrás de medalhão, tá? Medalhão com ele vai jogar se tiver futebol, não vai jogar por causa de nome, tá? No São Paulo, inclusive, né, teve momentos que ele fez aquilo que outros técnicos não faziam. Inclusive o Dorival Júnior não fez, né? Ele chegou a colocar Luciano no banco, o que para muitos torcedores tricolores lá do Morumbi era algo que nenhum técnico faria em qualquer momento, tá?
Ah, bem, assim, eu acho que essas conquistas dele na Liga de Quito também foram interessantes, por quê? Porque ele tinha um elenco, como eu disse, apesar de irregular, né, tinha um elenco muito variado, né, com jogadores bem diferentes, né, e é interessante isso, né, quanto mais jogadores diferentes o elenco possuir, mais o Zubeldia vai se aproveitar disso, tá? Em geral, alguns técnicos têm muita dificuldade com este ponto, né? Se ele se depara com jogadores muito diferentes, ele demora muito para entender o que são esses jogadores. O Zubeldia tem essa facilidade, né, para se dar muito bem com um elenco que tem muitos jogadores com traços, com características as mais diferentes possíveis, né? Bem, o estilo de jogo do Zubeldia chama bastante atenção por ser essencialmente híbrido, tá? É um técnico que banca uma forma de jogar híbrida, ou seja, ele busca atacar e defender quase ao mesmo tempo, gente, valorizando a intensidade do jogo, tá? Este é um ponto. O Zubeldia vai tentar sempre buscar a intensidade do jogo das suas equipes. Na fase ofensiva, tá? Ele gosta de que suas equipes pratiquem a pressão alta, tá? Para roubar a bola ainda na saída de jogo das equipes adversárias, né? Isso é muito importante, também em virtude de que um detalhe interessante da forma híbrida de jogar, né? Marcar e atacar ao mesmo tempo. Essa marcação também já começa com os atacantes, né? Os atacantes não estão exercendo este papel de pressionar a saída do jogo apenas para pegar essa bola e tentar fazer o gol. Eles estão exercendo essa função também para defender a equipe, porque isto dificulta a progressão das equipes adversárias, tá? O Zubeldia gosta de usar pontas bem abertas para explorar também os corredores. Isto é bem interessante, precisa de pontas abertas, tá? Preferencialmente de pontas velozes, né? O técnico que gosta desse futebol híbrido, em geral, quando ataca de duas formas. Ou rouba essa bola lá na frente, ou então gosta das transições rápidas. E para transitar rapidamente do campo de ataque, defesa para o campo de ataque, é necessário que existam jogadores de velocidade, essencialmente jogadores pelo lado do campo, tá? Suas equipes jogam em velocidade nas transições, portanto, tá? E trabalham com organização, tá? A organização das equipes do Zubeldia é um traço marcante que o torcedor costuma perceber rapidamente lá na arquibancada. Na LDU de Quito, ele se utilizou muito do 4-4-2, né? Que dava amplitude para aquela equipe, né? Enquanto no São Paulo, ele chegou a se utilizar do 3-5-2, tá? Quando precisava de mais segurança, tá? Quando a equipe precisava entregar um pouco mais de segurança, ele partia para o 3-5-2, tá? Defensivamente, tá? O Zubeldia prioriza linhas compactas, né? Jogadores muito próximos, tá? Para que um socorra o outro, para que um corrija o erro do outro, inclusive, tá? Costuma montar duas linhas de 4, tá? E exige que os atacantes iniciem a marcação, tá? Aquilo que eu já falei anteriormente para vocês. E essa marcação ocorre tentando sufocar a saída de jogo do adversário do seu campo de defesa, tá? Esse modelo garante bastante solidez para a equipe, tá? Mas também tem aí um certo risco, né? Se o time perde a bola, né? Enquanto está muito avançado, né? Fica vulnerável a contra-ataques, tá? E ele mesmo já admitiu isso aí em entrevistas, né? Que ele busca mais equilíbrio para não sofrer nas transições, tá? Então veja, nas transições, né, a equipe sai do campo de defesa para o campo de ataque rapidamente, tá? A ideia, contudo, é levar muita gente. É levar muita gente para o ataque, tá? Então veja, geralmente quando essa bola é perdida com uma grande quantidade de jogadores no campo de defesa do adversário, né? As equipes do Zubeldia tendem a mostrar alguns problemas. Qual é a solução para isso? Que eu acho que ele vem buscando aí, desde a época da LDU de Quito, que acho que no São Paulo não conseguiu fazer muito bem, tá? Em alguns momentos, tá? Eu acho que é tentar resolver, né, a jogada o mais rapidamente possível lá no campo de ataque, tá? O problema, na verdade, é que o Zubeldia não é um técnico brasileiro, né, que tem essa mentalidade de que tem que tentar chutar de qualquer jeito, tá? Então, por mais que a equipe ela precisa atuar com velocidade, chegar ao campo de defesa do adversário com velocidade e precisa resolver a jogada muito rapidamente,
esse muito rapidamente não significa, tá, que tem que chutar, que arrematar de qualquer forma para o gol adversário, tá? Então aí é um desafio que o Zubeldia precisa, na verdade, superar, tá? Essa questão de quando as suas equipes estão atuando no campo de defesa do rival, muitas vezes do adversário, quando perde a bola, tem dificuldades ali com a recomposição, tá? Bom, nos últimos clubes, né, esse padrão se repetiu. Na LDU, ele alcançou aí um altíssimo aproveitamento, né, marcou muitos gols mesmo, tá? E também sofreu poucos gols, mostrando um sucesso muito interessante, tá? Desse jogo híbrido. Na ocasião, quando ele estava na LDU, a meu ver, a LDU praticava o melhor jogo híbrido do futebol da América do Sul. Ou seja, era a equipe que melhor obtinha resultado, né, nessa forma de jogar, atacando e marcando ao mesmo tempo. E a prova disso foi que a equipe marcava gols que eram um absurdo e ao mesmo tempo sofria pouquíssimos gols. Isso era um traço bem interessante da equipe da Liga de Quito e que, mesmo o sucesso atual da equipe, a gente não vê o mesmo sucesso que obtinha na época do Zubeldia. No São Paulo, ele mostrou uma rapidez muito grande para implementar algumas das suas ideias, tá? Melhorou a posse de bola da equipe tricolor do Morumbi, tá? E criou muitas chances ali para a equipe fazer gols em alguns momentos, tá? Inclusive formando ali uma das melhores defesas da Libertadores de América em alguns momentos da competição, tá? Porém, também viveu oscilações na equipe do São Paulo, tá? O time caía de rendimentos fora de casa, caía muito de rendimento fora de casa, tá? E às vezes a equipe se desorganizava quando a pressão alta não conseguia ter esse encaixe tão necessário assim, tá? E tão importante, tá? A equipe do São Paulo fora de casa, ela sofria bastante e isto levava o time tricolor do Morumbi, né, em muitas situações, a deixar um pouco de lado, dentro das partidas o jogo híbrido, o atacar e defender, e se defender muito mais do que tentar atacar. Essa não é a proposta do Zubeldia. E quando isso está imperando, é porque tem alguma coisa que não está funcionando. No São Paulo, isso imperou, principalmente fora de casa. E imperava esse tipo de problema fora de casa, porque tinha algo que não estava funcionando, tá? O São Paulo tinha problema no elenco, tinha qualidade, problema de qualidade. Há qualidade em muitos jogadores, mas alguns jogadores que têm características muito semelhantes, tá? E aí falta outras características, né? O São Paulo também tem alguns outros problemas que não vale a pena aqui comentar. Posso fazer isso no outro vídeo, comparando, inclusive, os dois elencos aí do Fluminense e do Tricolor, caso você queira. Bem, chegando ao Fluminense, o que o Zubeldia pode encontrar? Ele encontra, certamente, um elenco que pode potencializar as virtudes da forma de ver futebol e a maneira como as suas equipes jogam. O time do Flu já tem laterais ofensivos, né? Vamos combinar. Pode gostar ou não gostar, mas já tem. E eu gosto deles, inclusive. Acho que o Fluminense tem alguns dos melhores laterais do futebol brasileiro no momento, tá? Você pode achar estranho, mas é o que eu penso. Eu acompanho outras equipes, muito mais do que você, torcedor e torcedor do Flu, que por ser torcedor do Flu, tende a acompanhar bem mais o Flu do que outros times. E eu digo para você com toda certeza, os laterais do Fluminense estão entre os melhores, tá? E sobretudo nesse ponto aí ofensivo. Meio campo também é interessante, meio campo técnico, né? E atacantes rápidos, tá? Ou seja, atacantes ideais, né, para o jogo de pressão e também de velocidade, né? Por outro lado, né, o Zubeldia terá de cuidar bastante do equilíbrio defensivo, especialmente quando atuar fora do Maracanã, para não repetir os erros que a equipe do São Paulo cometeu. Ou então diante de adversários que exploram os contra-ataques, né? Porém, gente, eu diria que diante de adversários mais qualificados do que o Fluminense, acho que o Flu pode se dar muito bem, tá? Se a gente pensar hoje, times como o Flamengo, como o Palmeiras, né, que estão em momentos melhores, né, esses times podem sofrer bastante com o Fluminense do Zubeldia, tá? Bem, ele vai precisar de rotação de elenco, né, para manter a intensidade, e este foi mais um problema no São Paulo, tá? E saber mesclar a experiência de veteranos com a energia dos jovens que o Fluminense, né, entrega sempre aí para os seus técnicos, né? Com esse conjunto aí de qualidades aí, né, o Zubeldia chega para dar ao Fluminense uma cara de equipe agressiva, na minha opinião, bem agressiva, tá? Que pressiona no campo adversário, mas que também precisa se proteger quando perder a bola. Essa questão da pressão no campo adversário vai depender muito dos jogadores que ele encontrar
né? Então, se ele encontrar jogadores para execução desse papel, vai ser dessa maneira. Se os jogadores não cumprirem esse papel de uma maneira, de forma bem qualificada, então isso vai se reduzir. Se não houver jogador para isso, quase não vai ter esse tipo de pressão. Essa pressão vai ser exercida um pouco mais atrás, a depender da qualidade dos jogadores para executar essa função. No São Paulo, como ele tinha problema para gerar essa pressão alta à saída de jogo do adversário, essa pressão ia sendo praticada cada vez mais, né, no espaço médio e até, em algumas situações, segundo terço do campo ou até mesmo ali no limite do primeiro para o segundo terço do campo. O que é um problema. Acho que esse problema que ele teve no São Paulo, ele não deverá ter na equipe do Fluminense, tá? Assim, é um desafio interessante, né, que promete gerar aí bem mais satisfação, né, a chegada do Zubeldia à Flusão, bem mais satisfação para os torcedores com o futebol apresentado dentro de campo, né? Não necessariamente pelos aspectos plásticos, que em alguns momentos eles vão aparecer certamente, mas pelos aspectos de entrega, né, e também de organização. Acho que no balanço aí, né, entre defensivo e ofensivo, falhas e acertos e tal, acho que ele vai construir no Fluminense, acho que vai prevalecer a confiança nos torcedores do Flusão, de que possuem um time aí interessante, né, um time competitivo, um time capaz de manter a equipe do Flusão na parte de cima de todas as competições que a equipe for disputar, meus amigos, minhas amigas, tá? Pontuando aí também, rapidamente, é uma questão aí, assim, algumas questões sobre adaptação defensiva, tá? A adaptação defensiva, ele precisa manter essa questão defensiva da equipe do Flusão, tá? Mas no Fluminense propriamente, desde a chegada, o Zubeldia vai se preocupar bastante com a questão ofensiva, tá? Ele vai se preocupar em tentar fazer a equipe marcar, mas se preocupando, antes de quaisquer coisas, em fazer a equipe atacar. As duas coisas fazem parte, tá? Mas eu acho que, quando ele olhar para os jogadores do Fluminense, ele vai se preocupar em tentar construir a equipe, olhando principalmente para a questão do ataque. Embora, como eu disse, é um técnico, né, que gosta dessa visão híbrida, atacar e defender ao mesmo tempo, tá? A equipe vai ficar mais no ataque, a depender do adversário que encontrar, né? A depender de como os jogadores estão executando em campo essas funções, ou a equipe vai ser mais defensiva também, a depender de como essas coisas acontecerem, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curta, não deixe de curtir, é importante, custa nada, curta o vídeo, comente e coloque aí se você quer um outro vídeo falando da adaptação do técnico Zubeldia ao elenco do Fluminense, o que ele pode tirar de cada jogador do Flusão, tá? Em benefício do esquema tático. Se vocês fizerem esse pedido aí, e se nós tivermos aqui, sei lá, uma boa quantidade de visualizações, eu prometo fazer esse vídeo. Então, divulgue o vídeo, compartilhe para que nós podemos ter aí, continuar com o nosso debate sobre o Zubeldia no Fluminense, amigos e amigas. É isso.